Colossenses capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Há 3 pontos muito importantes no texto que nós lemos. O primeiro diz respeito à oração. O segundo, à palavra. O terceiro, ao testemunho. Primeiro, Paulo vai dizer: perseverai em oração, no verso 2, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. É interessante que Paulo vai falar da oração em alguns aspectos muito importantes para o nosso entendimento sobre oração. A oração é uma expressão da nossa maturidade cristã, é algo importante que diz respeito, que está completamente relacionado à minha nova vida em Cristo Jesus. Já disse certa vez o pregador que, da mesma maneira como uma criança quando nasce, a atitude primeira dela é chorar. Um homem, quando nasce de novo, a sua primeira atitude é orar, é chorar diante de Deus, é arrepender-se dos seus pecados, é se achegar a Deus por meio da oração. Então nós precisamos ter satisfação e consciência da necessidade de nos achegarmos a Deus em oração. E essa é uma necessidade tanto física quanto espiritual. O veículo pelo qual nós confessamos os nossos pecados, o veículo por onde nós agradecemos pelas coisas que temos recebido do Senhor. John Owen já disse certa vez que ou a oração vai afastá-lo do pecado, ou o pecado vai afastá-lo de uma vida com oração. Assim é a nossa vida, assim é o nosso dia a dia, a nossa rotina. Ou nós alimentamos o nosso coração da palavra e da oração, e isso vai nos preservar, vai nos guardar do pecado, ou a nossa vida de pecado vai nos fazer negligenciar, despriorizar, deixar de se relacionar com Deus, deixar de orar, e cada vez mais vai nos esgotar espiritualmente, vai nos esfriar espiritualmente. A oração ela deve ser perseverante. Paulo vai exortar aqui aos Colossenses a perseverar. Perseverai na oração, constância, perseverança. A igreja não pode deixar de orar. O crente não pode deixar de orar. A igreja deve orar sempre, sem esmorecer. Essa era uma verdadeira característica da igreja primitiva, a igreja apostólica, lá em Atos, quando eles perseveravam unânimes na oração. Então, a oração precisa ser uma oração perseverante, precisa ser uma oração contínua, uma busca contínua da igreja, do crente para com o seu Senhor, para com o relacionamento com o seu Senhor. Uma outra característica da oração é que ela precisa ser vigilante, perseverar em oração, velando ou vigiando nela. Essa necessidade de sermos vigilantes diz respeito a esse cuidado com o nosso tempo de oração, cuidado com aquilo que nós estamos orando, a incessante busca de buscarmos o coração do Senhor em nossas orações. A vigilância é o contrário de um espírito sonolento, de alguém desligado dos problemas, dos perigos que o cercam. Uma oração vigilante, uma oração que pede a Deus livramento e agradece a Deus pelo livramento do dia. Que pede a Deus um coração firme e agradece a Deus pelo quanto que venceu a tentação do pecado naquele dia, e consegue nomear um a um, e consegue classificar cada coisa especificamente sobre o qual você está orando. Uma oração vigilante, uma oração tem vela, reflete essa perseverança e esse cuidado, esse zelo para com as coisas que nós estamos orando. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos vigiar para não descuidarmos da oração.
para que para que a nossa oração não se torne algo mecânico, algo automático, mas que ela seja resultado de um relacionamento pessoal com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus. Nossos relacionamentos mais profundos, eles não são automáticos, não são mecânicos, eles são pessoais. Eles tratam de coisas específicas do nosso coração. Nosso relacionamento com Deus também tem que ser assim. Essa oração, ela é sempre uma oração que termina com ações de graças. Porque uma vez que nós colocamos as nossas petições diante de Deus, nós cremos que Ele é todo suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades. E por isso nós sempre encerramos a nossa oração com ações de graças, com a certeza de que o Deus que é poderoso, o Deus que começou a obra, é fiel para completá-la. O Deus que prometeu tem poder para cumprir aquilo que prometeu. E Ele é imutável, Ele não pode mudar. Aquilo que Ele disse Ele faria, Ele faz. E esse é o nosso Deus. Nós precisamos de orações cheias de ação de graças. Por isso Paulo vai dizer, perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Essa tríade precisa estar presente em nossas orações. Ainda mais, nós temos a responsabilidade de realizarmos orações intercessórias. Deus utiliza as nossas orações como meios de graça, como meios pelos quais Ele manifesta a sua graça. Nisso eu me lembro claramente dos amigos de Jó, quando Deus abençoa a vida dos amigos de Jó, por ter Jó orado por eles. Nós precisamos orar mais uns pelos outros, nós precisamos conhecer mais o coração do outro, do nosso irmão, do nosso próximo, para estarmos velando, para estarmos perseverando em oração pelos motivos pelos quais eles têm necessidade. Eles perecem ou eles se alegram. Isso é se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É quando a gente coloca diante de Deus a alegria dos que se alegram e as lágrimas daqueles que choram. Nós devemos orar mais uns pelos outros. Paulo, ele não só pede à igreja para orar pela oportunidade, né, de realizar a obra de Deus, mas ele pede para a igreja faça isso de maneira perseverante. Não é simplesmente, ore por mim, vou lembrar e ora por mim, Deus abençoa Paulo. Não. Ora por coisas específicas. E Paulo diz, ora para que a palavra de Deus seja pregada. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não pode ser aprisionada, como ele já havia escrito lá em 2 Timóteo. A palavra de Deus não pode ser aprisionada, apesar das suas algemas. A palavra de Deus precisa percorrer o propósito para o qual ela existe. E isso diz respeito à segunda coisa importante nesse trecho que nós lemos, de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Diz respeito à pregação da palavra, à supremacia da palavra. Paulo não pede que se abram as portas da prisão, ele não pede para ser livre, ele pede para que a palavra seja livre, para que a palavra vá e alcance os corações, para que o seu ministério seja bem sucedido no Senhor e não pela sua liberdade física. Paulo, o apóstolo, para ele era mais importante ser um ministro fiel do que um homem livre. Era mais importante que as palavras buscassem os corações do que simplesmente ele ser um homem livre. E aí eu fico pensando num contexto de distanciamento social, de privação, como nós temos pensado sobre a nossa liberdade. Será que as nossas orações estão muito mais cheias de Senhor, acaba com isso, Senhor, me liberta, Senhor, me deixa sair de casa? Ou nós temos orado para que Deus cumpra o propósito pelo qual Ele faz todas as coisas? Será que nós temos utilizado da oportunidade do convívio dentro de casa para falar da palavra de Deus? Sabe, Paulo era um cara que, enquanto preso, evangelizava os carcereiros, os prisioneiros. Nós, enquanto presos, a quem nós temos evangelizado? Eu tenho tido um privilégio enorme de poder realizar o culto doméstico do meu filho todos os dias. Eu não estou viajando com a frequência que eu viajo nas minhas atividades profissionais, né? Ultimamente, então, eu tenho estado mais em casa e tenho podido falar da palavra junto com minha esposa, para o meu filho todos os dias, para que ele possa crescer conhecendo a palavra de Deus. Sabe que tipo de oportunidade nós temos então aproveitado nesse tempo em que nós estamos praticamente trancados em casa? Como nós podemos usar este tempo para que a palavra do Senhor não fique aprisionada, para que ela encontre propósito, para que ela faça cumprir a vontade de Deus, para que ela seja anunciada. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, separados por Deus, santificados por Deus, a fim de proclamar
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então nós chegamos num terceiro ponto, a oração, palavra, testemunho. Então, Paulo vai dizer, andai com sabedoria. Andai com sabedoria. E antes disso, para que o manifeste, falando sobre a palavra de Deus, como me convém falar, a importância dele falar, dele manifestar a palavra de Deus. E agora vocês andem com sabedoria, lidem essa palavra, lidem esse ensinamento, a necessidade de viver esse ensinamento, de viver essa palavra. Andai com sabedoria para a instituição de fora, remindo o tempo. E ele aqui torna a nossa responsabilidade de andar em conformidade com a palavra muito além de uma vida religiosa de igreja. Não é andai com sabedoria, falando, cantando salmos dentro da igreja. É também com os de fora. É nesse contexto aqui com pessoas que não eram do seio judaico. E nós podemos aplicar no nosso contexto pessoas que não conhecem a lei, que não conhecem a palavra, não conhecem a Cristo. Como eles enxergam Cristo através das nossas vidas? Nós temos andado com sabedoria, nós temos andado remindo o tempo, cuidando, e esse remindo do tempo tem a ver com aproveitando de maneira ativa a oportunidade, fazendo de cada oportunidade um momento apropriado para que a palavra de Deus seja então anunciada. O verbo da frase grega aqui, aproveitai as oportunidades, ou remindo o tempo, né? É muito nessa necessidade, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O fato é que a palavra aqui quer dizer um aproveitar, fazer pleno uso de cada oportunidade. É isso que nós precisamos aprender, a fazer pleno uso de cada oportunidade, de vivermos a nossa pregação e de pregarmos também com a nossa vida. Sua palavra precisa ser temperada com sal, diz Paulo. Temperada com sal. Temperada com sal não é uma palavra sem sal, uma palavra salgada. Ela é temperada, ela tem a medida certa. Ela tem equilíbrio. A expressão temperada foge dos extremos. A nossa vida precisa ser uma vida equilibrada, como a palavra de Deus é uma palavra equilibrada. E assim nós seremos anunciadores do Evangelho de Deus. Não basta saber utilizar a palavra para vencer um debate. Não basta saber utilizar a palavra para humilhar as pessoas, para mostrar um conhecimento erudito. Nós precisamos usar a palavra para alcançar corações, para vencer a dureza do coração dos homens. E o Senhor da palavra tem poder para fazer cumprir o seu propósito através da sua palavra e através das nossas vidas. Que nós aprendamos a ser igreja, a viver igreja, a orar como igreja, a pregar como igreja e a praticar como igreja, aprisionados ou livres. Que nós possamos aproveitar, fazer pleno uso de cada oportunidade para sermos instrumentos de Deus, refletindo as características de Deus, pregando a palavra de Deus. Que nós sustentemos uns aos outros com as nossas orações, porque fiel é o Deus que começou a obra em nós e que faz com que todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nossos relacionamentos, em nossas motivações, para a glória do seu nome.